Bem-vindos à nossa próxima. Bem-vindos à nossa aula sobre múltiplos e divisores. Eu vou estar sempre reforçando a importância da gente entender ao invés de decorar um conceito. Aqui eu não quero que você simplesmente decore um conceito. Eu quero que principalmente você entenda o que representa aquela palavrinha, aquele conceito, e eu vou dar a minha explicação sobre isso. O nosso cérebro normalmente funciona por imagens. Então, quando eu falo para você o que é uma maçã, eu te pergunto, tinha uma maçã na árvore? Você é capaz de entender essa frase porque a maçã faz sentido para você e a árvore faz sentido para você. Conclusão, você tem uma construção mental de todas essas coisas, então você sabe do que eu estou te falando, você entende. Tinha uma maçã na árvore, né? E quando eu te pergunto quais são os múltiplos de 3, se o número 3 você conhece, mas se você não entender o que é a palavrinha múltiplo, você jamais vai conseguir me responder essa pergunta simples. Então, a aula daqui hoje é principalmente para você entender o que é o conceito de múltiplos e divisores. Tudo bem? Vamos fazer dessa forma que é muito mais fácil a gente entender do que decorar. A matemática ela tem essa pertinência, ela vai sempre obedecendo a essas certas engrenagens aí. Quando a gente entende como é que essa roda funciona, a gente consegue. Então, olha só, múltiplos. A palavra múltiplos, ela nos remete à multiplicação. Quando a gente vem a palavra múltiplos na nossa cabeça, né? Eu estou estudando isso com meu filho, radical, prefixo de uma palavra, né? O que é o múltiplo? A palavra múltiplo, ela nos lembra multiplicação, ela vem da palavra multiplicação. E se ela vem da palavra da multiplicação, provavelmente então, e assim será, o múltiplo de um número, ele é resultado de uma multiplicação. Vamos entender isso aqui, que eu quero que vocês entendam. Eu estou perguntando aqui para vocês quais são os múltiplos de 3. Então, para me determinar os múltiplos de 3, o meu número-chave, o meu número padrão, o número que eu estou, o número em questão é o número 3. Então, eu vou multiplicá-lo, porque se é resultado, ele é resultado de uma multiplicação, eu vou multiplicar esse meu número em questão por quem? Por qualquer número natural. Essa que é a grande negócio da questão. Eu vou multiplicar por qualquer número. E não importa o número que eu coloque aqui, o resultado vai ser um múltiplo de 3. Tudo bem? Tá? Então agora vamos lá construir. Se eu posso colocar qualquer número aqui, eu posso colocar o 0, ok? Então o 0, ele será múltiplo de todo número. Lembra lá da tabuada do 0? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, o meu primeiro múltiplo aqui dos meus conjuntos dos múltiplos de 3 será o próprio 0. E o próximo? Bom, o próximo número que eu posso colocar aqui é o 1. 3 vezes 1, 3. Posso colocar o 2, tá? Posso colocar o 3, posso colocar o 4, assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? O conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Por quê? Porque aqui nesse lugarzinho eu posso colocar uma infinidade de números. Eu posso colocar 99, tá? O resultado, 3 vezes 99, vai ser um múltiplo de 3? Com certeza sim. Tudo bem? Então, múltiplo de um número é resultado da multiplicação. E o 0, ele é sempre o primeiro múltiplo, né? Desse conjunto aqui. Tudo jóia? Tudo jóia com múltiplos? Formou imagem aí no seu cérebro? Bom, tudo bem, entendido então o conceito de um múltiplo de um número? Agora nós vamos entender o conceito de divisores. Divisores vem da palavra divisão. Então, provavelmente os divisores, e assim serão, os divisores de um número são aqueles conjuntos de números que dividem aquele número, tá? Se os múltiplos, eles são resultado da multiplicação, os divisores, eles são aqueles números que dividem. Dividem quem? O nosso número em questão. Aqui eu coloquei o 15 e o 60 para a gente demonstrar. Mas vamos lá, vamos para mais alguns conceitos para a gente entender os divisores. Então, o conjunto dos divisores. Lembra
Lembra lá da multiplicação, quando eu falei para vocês que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Portanto, qualquer coisa multiplicada por 1 será ele mesmo. Bom, e o 1, ele divide qualquer número? Ele é um divisor universal? Também. Então, aqui no meu conjunto dos divisores, o meu primeiro número será sempre o número 1, porque ele é um divisor natural, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Bom, os divisores, eles têm uma pequena diferença de lá. Por quê? Porque o maior número que eu consigo dividir um determinado número será ele mesmo. Tudo bem? Aqui lembra que a gente está sempre tratando dos números naturais, onde a divisão precisa ser exata. Então, o maior divisor que eu tenho para 15 não pode ser outro número, tem que ser o próprio 15. Tudo bem? É isso que está escrito aqui, ó. O menor divisor é sempre o 1 e o maior será sempre o próprio número. Bom, então aqui só nos resta achar quem que vai estar nesse entremeio, entre o 1 e o 15. Aqui eu sempre falo para que a maneira mais fácil de você encontrar é através dos critérios de divisibilidade. Vamos lá para vocês verem. 15 é par ou é ímpar? É ímpar. Se é ímpar, não é divisível por 2. Mas 15 é divisível por 3? 5 mais 1 é 6, é divisível por 3. Se é divisível por 3, também será divisível pelo quociente. 15 dividido por 3 é 5. Ok, então eu vou colocar o meu 5 aqui também. Bom, entre o 3 e o 5 só me resta o 4. 15 é divisível por 4? Não é. Então, os divisores de 15 é 1, 3, 5 e 15. Aqui ficou meio estranho o espaço que eu deixei, mas vocês vão entender o porquê que eu sempre uso esse mesmo processo para achar os divisores. Vou fazer desse númerozinho aqui que é um pouquinho maior. De 60. Eu começo no 1, né? O menor é sempre 1 e o maior é sempre o maior número, que é o próprio 60. 60 é par ou é ímpar? 60 é par, portanto, será divisível por 2. E o resultado dessa divisão, quanto é 60 dividido por 2? 60 dividido por 2 é 30. O resultado da divisão eu já coloco ele de cá. É como se eu estivesse querendo provocar um afunilamento. Uma hora esses números eles vão se encontrar. Vocês vão perceber que é isso que eu estou fazendo. 60 é divisível por 3? Sim, 6 é múltiplo de 3. Então aqui eu vou colocar o 3. E quanto é 60 dividido por 3? 60 dividido por 3 é 20. O 20 eu vou colocar ele aqui. Tudo bem? Tô afunilando, tô criando, né? Bom, 60 é divisível por 4? Sim, 60 também é divisível por 4. E o resultado dessa divisão é o 15. 4 vezes 15, 60. Bom, 60 é divisível por 5? É também, termina em 0, né? 0 ou 5. Termina em 0, é divisível por 5. E quanto é 60 dividido por 5? É o 12. Eu vou escrever o 12 aqui porque eu tenho que escrever mais um número. 60, pessoal, é divisível por 6? Também. Ele é divisível por 2 e por 3. Se atende os dois critérios, também será divisível por 6. E quanto é 60 dividido por 6? É o númerozinho? É o númerozinho 10. Vocês desculpem aqui, o quadro ficou meio apertadinho, mas olha para você ver o que eu fui provocando. Eu fui provocando o afunilamento. Eu não precisei pesquisar todos os números até os 60. Na medida em que eu faço esse processo do primeiro, do último, do primeiro, do último, uma hora esses números vão dividindo e uma hora eles chegam nesse afunilamento aqui, de forma que eu tenho o conjunto de todos os divisores. E agora vamos falar o quê? Esses divisores, eles são um conjunto finito. Finito, por quê? Porque tem o primeiro e tem o maior, eles são limitados, tá? Não é um conjunto igual dos múltiplos aqui, que são, né? Eu posso sempre estar multiplicando por um número maior. Aqui não, o divisor, ele tem o menor e o maior. Essa é a principal diferença aí de múltiplos e divisores.
E eu espero que você tenha entendido o conceito, muito mais do que a prática, do que aqui que a gente pode realmente ir replicando e fazendo os exercícios e aprendendo, é você ter na sua mente o que é o múltiplo. Ele é resultado de uma multiplicação e os divisores é o conjunto dos números que dividem aquele número, né? É você ter esses conceitos aí na sua cabeça. A próxima aula é muito importante, não percam número primo. Vamos lá!